Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do padrão Fábrica Abstrata, um dos padrões GOF de criação. Fábrica Abstrata visa prover uma interface para que você possa criar uma família de objetos sem especificar ali naquele momento a classe concreta. Então, o objetivo dele é que a gente consiga criar uma família de objetos, só que essa família de objetos ela precisa estar relacionada. E a gente vai ver como que isso vai ajudar na hora que nós estamos desenvolvendo. Então, o objetivo principal é a criação de objetos que tenham uma relação entre si, ou seja, essa fábrica, dado que você escolheu qual a fábrica você vai utilizar, ele vai retornar um conjunto de objetos que tem uma relação entre si. Vamos ver através de um exemplo como que a gente consegue aplicar esse padrão de projeto. Então, vamos imaginar que uma aplicação precisa interagir com um sistema de SMS de diversas operadoras de telefonia móvel. Ou seja, ela vai precisar enviar esse SMS a partir de diferentes operadoras de telefonia. Também vamos supor que existam diversos objetos que precisam ser criados para interagir com esse sistema. Por exemplo, cobrança, envio de SMS. E aí, para cada um desses objetos, para cada operadora, eu vou ter uma classe diferente, eu vou ter que utilizar uma biblioteca diferente para interagir com esse sistema. Modelando esse nosso sistema, começando essa modelagem, eu vou ter cobrança, criar uma interface básica, que tanto cobrança vivo, como cobrança claro, como cobrança TIM, que são as operadoras que a gente tem hoje atualmente no mercado. Então, todas elas vão implementar essa interface. Se eles implementam essa interface, então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter implementado esse método cobrar, passando o número de telefone. Na parte do envio, pessoal, eu vou ter que enviar uma mensagem, vou ter que ter também um telefone. Nessa minha interface definida, para cada uma das operadoras, eu vou precisar implementar uma classe concreta que vai ter esse método aqui. Dado que nós temos aqueles objetos, cobrança, envio de SMS, então vamos começar a codificar. Então, coloquei aqui um código exemplo para vocês em Java. Então, eu vou utilizar aqui o show input dialog para perguntar se você quer operadora TIM ou operadora vivo, e perguntar logo depois qual é o telefone e, por fim, a mensagem que você está enviando. Com isso, pessoal, eu vou precisar criar uma mensagem, e aí vou precisar criar também um envio e uma cobrança. Dado que eu tenho a minha operadora TIM, eu vou instanciar os objetos relacionados à operadora TIM. Então, por exemplo, envio SMS TIM precisa de ser instanciado caso a operadora escolhida seja a TIM. Do lado de cá, pessoal, eu vou precisar, se for a Vivo, eu vou instanciar o objeto da Vivo. Quando eu faço o envio, eu preciso de fazer a cobrança. Então, dado que eu tenho o meu envio TIM, eu vou precisar cobrar através da operadora TIM. Então, aqui eu vou instanciar a minha operadora TIM. E aí, eu vou passar aqui o telefone e vou chamar um método que foi definido lá pela minha interface e está implementada nessa minha classe de cobrança TIM. Pessoal, se eu tenho um envio da Vivo, se eu faço um envio bem sucedido, da mesma forma eu preciso fazer a cobrança para quem, pessoal? Para Vivo, né? Então aqui eu preciso instanciar um objeto da operadora Vivo e logo em seguida eu preciso cobrar. Pessoal, tem um probleminha aí nesse código? Vocês conseguiram enxergar algum problema nesse código? Vou fazer uma pausa aí para vocês pensarem. Ou melhor, pausem o vídeo e tentem achar o erro aí nesse código. Bom, pessoal, o erro está aqui, Eu não vou fazer uma cobrança TIM, eu preciso fazer uma cobrança Vivo. E uma das coisas que a gente busca resolver e melhorar com a utilização dos padrões de projeto é evitar esse tipo de erro aqui. Então, sem querer, desatento, eu instanciei o objeto errado. Isso aqui com certeza vai dar problema para o meu código. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora criar a nossa fábrica
para a gente evitar aquele problema que a gente teve ali que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui vários objetos relacionados. Que objetos são esses? Cobrança TIM está relacionado com envio TIM e pertence à nossa fábrica TIM. Cobrança Claro está relacionada à minha fábrica Claro e também está relacionado ao envio SMS Claro. Então eu tenho aqui, sempre que eu tenho envio SMS Claro, a fábrica vai vir da Claro e a cobrança também vai vir da fábrica da Claro. Assim eu tenho também da TIM e da Vivo. Então perceba, pessoal, que eu tenho uma hierarquia aqui desse lado, tem uma hierarquia desse outro lado de envios e de cobranças, e esses caras eles estão relacionados. Essa é a família de objetos relacionados que eu falei para vocês. Então eu tenho um objeto de cobrança aqui, eu tenho um envio TIM aqui, eu tenho um envio Vivo aqui, eu tenho uma cobrança Vivo aqui. E as fábricas respectivas vão retornar os objetos relacionados. Então aqui eu vou ter um método de cobrança, um método de envio de SMS. E aí vamos dar uma olhadinha como fica a nossa solução agora. Bom, essa aqui é a implementação, depois eu coloco o link do Git para vocês. Eu tenho cobrança e o envio SMS. Essas aqui são as interfaces. Lembrando que a ideia é a gente sempre programar para interfaces. Então olha só, eu tenho aqui um exemplo da implementação da cobrança Vivo. O que a cobrança Vivo vai fazer? Vai receber um telefone e aqui nesse trecho de código, a ideia seria que a gente chamasse uma biblioteca, por exemplo, da Vivo para poder fazer essa cobrança. A cobrança tinha a mesma coisa, então eu tenho aqui a implementação, aqui eu teria que chamar uma biblioteca, fazer alguma interação com a TIM para poder interagir e fazer a cobrança, né, e terminar o meu código. O envio, pessoal, a mesma coisa, então eu tenho aqui o envio TIM. Nesse caso aqui eu posso, por exemplo, passar um parâmetro e o enviar, pessoal, recebe uma mensagem e um telefone. E aqui da mesma forma eu utilizaria uma biblioteca especificamente da TIM para poder fazer esse envio desse SMS. A Vivo a mesma coisa, pessoal. Então percebam que agora eu consigo ter objetos específicos que vão implementar as funcionalidades específicas de cada operadora. A nossa fábrica, a gente escolheu criar uma fábrica abstrata, nesse caso, de envios, porque eu vou ter, para cada operadora, eu vou ter uma fábrica específica. Então eu vou estender essa fábrica de envios e ela vai me obrigar a implementar esses métodos que foram definidos aqui em cima. Então, se eu estou na fábrica TIM, eu vou instanciar o objeto TIM de envio. Se eu estou na cobrança da fábrica TIM, eu vou instanciar o objeto cobrança TIM. A fábrica Vivo, pessoal, a mesma coisa. Eu estendo a fábrica de envios e instancio os seus objetos respectivos. Percebam que aqui, essa é a família de objetos. Então, se eu utilizo fábrica Vivo, eu vou retornar cobrança Vivo aqui. Vou retornar envio SMS Vivo aqui. Isso é o que vai me garantir lá na frente que eu não erre a instanciação do objeto, como que eu mostrei para vocês ali. E aí, pessoal, vamos lá, vamos ver como que a gente utiliza agora, né? Essa parte aqui da inicial é a mesma coisa. O que muda agora é aqui, agora eu vou criar a minha fábrica de envios, então estou declarando a minha fábrica de envios abstrata. Estou fazendo aquele mesmo if onde eu escolho qual é a operadora, só que aqui agora, eu vou instanciar a minha fábrica específica. Então, fábrica TIM, atribuo aqui para minha fábrica abstrata. Fábrica Vivo, a mesma coisa, atribuo aqui para minha fábrica. E aí, pessoal, percebam que aqui embaixo agora, quando eu for chamar essa minha fábrica que eu instanciei aqui, e agora não importa mais, porque é aqui dentro que eu vou instanciar, eu vou chamar fábrica.cria envio SMS. Se aqui em cima eu fiz a escolha, de acordo com a escolha que o usuário fez, ele vai retornar o objeto correto aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, pessoal. Eu vou chamar fábrica.cria cobrança e aí ele vai me retornar o objeto correto aqui para fazer a chamada da cobrança. E com isso, pessoal, o meu código ele fica muito mais organizado, né, de ter todos esses objetos, mais especificamente dessas classes concretas aqui dentro da minha main, e eu evito esses erros que vocês viram. Não tem como eu errar aqui, dado que eu fiz a escolha da fábrica certa, aqui embaixo eu vou usar o mesmo código e ele vai me retornar os objetos corretos para qualquer fábrica que eu quiser adicionar.
Se eu quiser adicionar a fábrica claro, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Só mais um if aqui e fábrica igual new fábrica claro.